Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje quero falar sobre pregadores do Evangelho. O grande engano que nós vivemos. Alguém terá que dizer a verdade. Vou ler Isaías 53, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Palavra de Deus. O que é que eu tenho notado hoje? Seminários são abertos com professores que nem crentes eles são. Não conheceram a Jesus. Mas seminários, para muitas pessoas, é visto como um meio de ganhar dinheiro. Eu vou dar um pequeno exemplo. Na década de 50, pastor João Colenda Lemos, que trabalhava no sul do Brasil, abriu igrejas em vários estados e também em Santa Catarina, veio para os Estados Unidos para estudar teologia. Mas ele veio de carona. Ele que contou. Pegou carona num navio e veio. Quando chegou no México, ele estava com os documentos para entrar nos Estados Unidos. Passou. Quando chegou na fronteira dos Estados Unidos, disseram: o senhor não pode entrar aqui. Por que não? Porque você veio assim, assim, assim. Não, você não pode. Você tem que voltar. Mas eu tenho que voltar? Eu vim do Brasil. Você tem que voltar. Ele voltou. Quando chegou na fronteira mexicana, os mexicanos disseram: nós não podemos receber você de volta. Você já saiu daqui. Aí ele voltou de novo para o lado americano. Ó, ele não quer deixar eu voltar por isso. Pois não importa. O senhor não entra. E assim ele disse que passou um dia indo e voltando, e acabou voltando para o Brasil. Mais tarde, conseguiu dinheiro, veio para a América. Quando ele viu a sua primeira sala de aula, ele ficou encantadíssimo e disse para si mesmo: se os jovens brasileiros tivessem a oportunidade de estudar numa escola como esta. Terminando o curso, trabalhou um pouco por aqui ainda, encontrou a sua esposa, irmã Doris Lemos, casaram-se e foram para o Brasil. Acontece que os amigos que ele deixou lá no Brasil, durante o tempo que ele estava estudando na América, assumiram igrejas, já tinham galgado outras posições, e quando ele chegou lá e quis abrir o seminário, disseram: não, isso é fábrica de pastor. Amigos dele. Não. Mas ele era um homem como poucos nesse mundo. Eu trabalhei com ele anos. Eu posso dizer que ele era um homem incomum, forte, trabalhador, honesto.
alugou uma casa muito velha na rua Cônego Tobias e iniciou o seminário. Eu fui da oitava turma. Minha esposa foi da 7ª turma. E os pastores diziam: isso é fábrica de pastor? Isso aí é fábrica de pastor. É só o que eles sabiam dizer. Isso aí é fábrica de pastor. É. Passaram-se anos e a perseguição continuava. Mas o pastor João Colenda Lemos era um homem muito inteligente. Ele disse que quando eles perseguiam ele na convenção, quando terminava a convenção, ele ia lá apertar a mão do perseguidor e disse: olha, irmão, eu gostei da palavra que o irmão deu, eu gostei, porque a gente tem que tomar cuidado mesmo. Aí o perseguidor não sabia o que dizer. Não sabia. Ganhava no cansaço. Ele ganhava no cansaço. Ele, bom ensinador. A irmã Doris, grande ensinadora, musicista, pianista, organista, fazia arranjos musicais. E foi crescendo, o seminário foi crescendo. E bem perto tinha um colégio salesiano, forte. E ele começou aqui, e foi indo, se aparelharam. E depois o seminário cresceu, ficou mais forte do que o colégio salesiano na mesma rua. E no Brasil, aquele negócio, fábrica de pastor, fábrica de pastor, fábrica de pastor. Quando eles perceberam que podiam ganhar algum dinheiro, começaram a abrir seus próprios seminários. E abrindo seus próprios seminários, começaram a ganhar dinheiro e outros viram que dava dinheiro e muitos seminários foram abertos, daqueles que eu disse que havia professores que nem eram crentes, alunos que também nem eram crentes, mas estavam lá. Acontece que o ensino foi um ensino mau, errado em muitos lugares. Ser missionário significava oportunidade para conhecer muitos países, ser conhecido, ter um nome importante. Quando a Bíblia diz diferente, que o pregador do Evangelho, ele é desprezado, ele é humilhado. Ele vive uma vida de pobreza de acordo com a palavra de Deus. Jesus era o mais desprezado entre os homens. E os apóstolos, que hoje tem tantos apóstolos que nunca leram sobre a vida de um apóstolo. Os apóstolos sofriam naufrágios, prisões, açoites, amarguras, saudades. Tudo que era ruim vinha para os apóstolos. Mas eles continuavam a sua tarefa. Eu creio que deve ser muito ruim a pessoa estar preso e saber que foi condenado à morte para ser decapitado. Deve ser muito ruim. E apóstolos passaram por isto. Mas as coisas foram tomando outras formas. E apareceram banqueiros, homens de negócios, que entraram dentro da igreja e viram que entre o povo evangélico havia oportunidade para enriquecerem. E eles fizeram isto. Agora o que está acontecendo? De vez em quando a gente sabe que um pastor tirou a própria vida. Ou uma cantora tirou a própria vida. Como recentemente. E ficamos pensativos. Por que a pessoa chega a este ponto? Chega a este ponto porque o pastor anda com ovelhas. O pastor não anda com o pastor. Mas pastores não andam com ovelhas, andam com pastores, e eles começam a conversar sobre os carros que têm, sobre as propriedades que Deus lhe deu, entre aspas, e aquele que não tem passa a ser humilhado, passa a ser envergonhado.
desprezado porque não tem bens nesta vida. E eles dizem, se você não tem bens, é porque Deus não está lhe abençoando. E a pessoa começa a crer nisso, e o diabo, os demônios, a soprar no ouvido do pregador: Deus não te ama, Deus não te abençoa, não te abençoa. Olhe o que o outro tem e você não tem nada. Aí aquele pregador se fecha em si mesmo, na sua angústia, na sua dor, porque tais pregadores, eles são espíritos do erro. Que doutrina de demônios, temos que entender que o demônio não tem corpo. Ele precisa de um corpo para se expressar. Doutrinas de demônios. E as doutrinas de demônios começam a aparecer em toda parte. E com a mesma esperteza que eles ganhavam dinheiro lá no mundo, eles começam a fazer dentro da igreja. E acontece que as coisas não terminam bem. Não terminam bem. Eu já vivi o suficiente para ver muita gente começar e muita gente terminar a carreira em verdadeiras destruições espirituais, em verdadeiras amarguras. Porque uns creram no sistema, outros creram nos amigos, outros creram na sua própria capacidade. E a coisa foi mal. Eles não leem a Bíblia. Porque todos os pregadores que estão na Bíblia morreram pobres. Todos. Mesmo aqueles que estiveram nos palácios, como Isaías. Nenhum deles amealhou riquezas. Nenhum. Mas eles colocaram na cabeça de jovens obreiros que a bênção de Deus é o dinheiro. Se a bênção de Deus é o dinheiro, ao invés de trabalhar na igreja, vamos trabalhar na Casa da Moeda, porque na rotativa lá faz dinheiro como se faz papel. Mas eles, com a mensagem do erro, dizem: hoje é o dia da tua vitória. É hoje, não é amanhã, é hoje, é agora. A tua vitória está a caminho. E aquelas profecias encomendadas. Agora mesmo, muitos profetas, entre aspas, foram postos à prova. E o que descobrimos? Que mentiram descaradamente. Porque se a pessoa, a ele é prometido uma bênção e depois ele perde a vida, isto não é bênção nenhuma. Me perdoem. Isto é a profecia do erro, do espírito do erro, daquilo que não tem nada de Deus. Porque quando a pessoa está indo bem, ele está em ascensão. Esses espertalhões, alguns de saias até, né? Profetisas, porque elas faziam isso já no Velho Testamento. Ai das profetisas, disse Deus. Que profetizam mentiras. E agora as desgraças aí, a dor e a vergonha para o Evangelho. E entenda, o pregador, ele vive na sua simplicidade e morre sem riquezas. Aquele que morre e encerra a sua carreira rico, alguma coisa errada aconteceu na sua caminhada. Que João Batista, Tiago, Paulo, pessoas que perderam seu pescoço, morreram pobres. Que Deus te abençoe se você está pregando
está sendo vilipendiado, envergonhado, desprezado, entenda que este é o caminho do pregador do Evangelho. Deus que te abençoe onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.